Oiê! O capítulo de hoje é o capítulo 14. Ela é criativa. Ela faz roupas de linho fino e vende-as e dá cinto aos mercadores. Provérbios 31, 24. Então vamos aprender um pouquinho? Aí ela fala, né? A mulher criativa ou a mulher virtuosa, ela é criativa e precisamos muito desse talento hoje em dia. Quando perdemos nosso tempo no Insta, no Facebook, no YouTube, acabamos perdendo nosso tempo e deixando de ser criativos. Procure saber se tudo que você faz tem propósito. Se você está assistindo aqui, né, toda segunda, quarta e sexta, é porque vocês querem se tornar uma mulher melhor, né? Se está entrando no Facebook, no Insta, né, que seja para compartilhar coisas boas, que seja para compartilhar coisas boas, né? E aí fala, e que tal falar um pouco de Jesus, né? Que tal falar um pouco de Deus, né? Sobre o nosso Criador. Então, vocês estarão usando a sua criatividade também, né? Então, ela falou assim que esse versículo, né? Que de Provérbios 31, 24, né? Ela faz roupas de linho fino e vende o cinto aos mercadores. Ela foi criativa, né? Porque além de ela fazer as roupas, né? Ela acho que percebeu que sobrava alguns pedaços, né? De retalhos. E ela dava para fazer um cinto e ainda ela vendia aos mercadores. Então ela foi criativa. Além de ela ter costurado para ela ainda pensou que podia fazer outra coisa e fez os cintos e vendeu aos mercadores, né? Ou pegou um dinheirinho extra, né? E foi criativa, né? E aí ela fala, né? A mulher criativa ela é criativa em tudo. Quando se veste, quando arruma a casa, quando ela usa a sua criatividade, ela usa para tudo. Então, a mulher virtuosa, ela é divertida, ela é nunca chata, ela está sempre evoluindo, sempre em busca de coisas novas. Então, hoje é um dos atributos, né, de um dos talentos, habilidades que precisamos aprender, é se tornar uma mulher criativa. Eu sou uma pessoa que eu sempre falo, eu não tenho criatividade, eu não consigo ser criativa. Mas quando ela falou, né, você pode ser criativa na maneira como você se veste, na maneira como você arruma a sua casa. E aí eu fiquei pensando, então quando eu arrumo a casa, porque quem me conhece sabe que eu amo organização, né? Então eu sou muito criativa nas questões de organizar, né? Eu percebi que eu sou criativa nas questões de organizar a casa. Então eu preciso também usar essa minha criatividade em outras coisas também, né? Aí ela fala aqui, ó, pra gente contar aqui a história da Sunamita. Então eu vou ler pra vocês um pouquinho aqui, ó. Lá em 2 Reis, capítulo 4, do 8 ao 17. Lembra sobre uma mulher rica que vivia em Sunem, a quem a Bíblia chamava de Sunamita, e que levava uma vida bem simples. Ela já estava casada havia alguns anos, mas não tinha filhos. Então você pode imaginar como ela se sentia vivendo numa época em que os filhos eram uma prova de Deus, que Deus estava satisfeito com você. Ela era uma tia para muitos, mas não uma mãe. Isso devia ser muito difícil para ela, embora a Bíblia não entre em detalhes a esse respeito. Aí ela falou aqui, grifou aqui, né? 2 Reis 4, do 8 ao 10. Certo dia passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual constrangeu a comer o pão. Daí, todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. E aí ela disse ao seu marido: Vejo que este, que passa sempre por nós, é santo homem de Deus. Façamos-lhes, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos-lhes nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se para ali. Então aí ela fala, né? Como ela foi criativa nesse momento, né? Porque Eliseu, ele era um profeta, né? Então Eliseu passava sempre na casa dela, pelo que eu entendi aqui. E sempre comia um pão, né? Ficava por ali. E ela falou assim: nossa, ele precisa de descansar. E ele é um homem de Deus, né? Então ele precisa descansar, ele precisa ter um lugar. Então ela foi e falou pro marido: vamos fazer um quarto, né? Pelo jeito não havia nenhum quarto extra, né? Então vamos fazer um quarto para esse homem, né? Para que ele possa descansar, né? E ela fala os detalhes, né? Colocar uma mesa, colocar uma cadeira, um candeeiro, né? E para que quando ele vier na nossa casa, ele se retire e fique ali, né? Pelo tempo que for necessário. E aí ele fala:
Ela fala, como é bonito ver uma mulher ter ideias brilhantes como essa. Acho que o marido dela jamais pensaria nisso. Não que ele não se importasse, mas por se tratar de uma coisa de mulher. Gostamos de nos colocar no lugar dos outros. Ela deve ter se compadecido de Eliseu, viajando o tempo todo, sem ter uma família, mas sempre pronta a ajudar os outros. Então, foi o que eu falei, né? Ela percebeu, né, que Eliseu precisava dessa ajuda. Então, ela foi criativa, né? Quando ela falou assim, eu quero ajudar, mas como eu posso ajudar esse homem? Né? Não só na maneira de ele vir aqui comer um pão, né? Mas pensando que ele precisa, desculpa, que ele precisa dessa ajuda, né? De um lugar para ficar, né? Como ele viajava muito, né? A família dele não estava com ele. Então, imagina, ele se sentia só também, né? Mas ele sempre estava disposto a ajudar. E aí ela fala, ela foi criativa. Teve a ideia de construir um quarto em cima de sua casa, o que significa que não havia um quarto sobrando. Como eu falei, uma vez que você se torna criativa, a ideia surge em sua mente. Ela até pensou numa cadeira e num candeeiro para ele. Pode visualizá-lo hospedando-se em sua casa, passando mais tempo que o normal, descansando e tendo um lugar aconchegante para ficar. E aí ela continua aqui a história, né? Segundo Reis 4, do 11 ao 17. Um dia vindo ele para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Então disse ao moço Geazi, chama esta sunamita. Chamando-a ele, ela pôs-se diante do profeta. Este dissera a seu moço, disse-lhe, eis que tu nos tens tratado com muita abnegação, que se há de fazer por ti? Então o profeta foi e perguntou para ela, né? Você tem me tratado bem, né? O que eu posso fazer por você, né? Haverá alguma coisa, né, de que se fale a teu favor ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu, habito no meio do meu povo. Então disse o profeta, que se há de fazer por ela, né? Aí o profeta perguntou, né? E Geazi respondeu, ora, ela não tem filho, e seu marido é velho. Disse Eliseu, chamando-a, ela se pôs à sua porta. E disse-lhe o profeta, por este tempo, daqui a um ano, abraçarás um filho. Ela disse, não, meu senhor, homem de Deus, não minta a tua serva. Concebeu a mulher e deu à luz um filho, no tempo determinado, quando fez um ano, segundo Eliseu lhe dissera. Então, pela essa maneira simples, né, dela ter tido essa criatividade de poder perceber, né, a necessidade daquele profeta naquele momento, né, por essa ajuda que ela teve, o profeta pediu para que ela fosse até ele, né, porque ele tinha visto o que ela tinha feito, né, e ele falou para ela, ó, daqui a um ano você vai ter seu filho. Aí ela falou, senhor, né, profeta, não mente para mim, né, não mente para tua serva, né, porque ela já não esperava mais por isso, né, ela não tinha mais esperança de ter o filho, né, e aí da maneira como o profeta falou, né, que daqui a um ano ela teria o seu filho, ela teve, né, então, aí ela fala aqui, né? É isso que acontece quando você é criativa. Até os seus sonhos que já estavam fora do papel acontecem. Aquela mulher nunca pediu um filho. Ela nunca pediu algo em troca, mas a sua atitude com Eliseu significou muito para ele. Às vezes, quando você é criativa, não tem ideia da magnitude do seu projeto. É bem provável que aquele quarto extra construído foi usado pelo seu filho, recém-nascido. Quem poderia imaginar que uma atitude de criatividade poderia dar a oportunidade de ter algo tão sonhado? Então imagine, né, para aquela sunamita, como ela deve ter ficado feliz. E aquele quartinho foi usado, né, talvez pelo filho dela, né? Por um simples gesto de amor, né, de compaixão e de um ato de serviço, né, e de criatividade, porque ela não tinha aquele quarto na casa dela, né, e ela foi e arrumou para aquele profeta. Então, a perguntinha de hoje é: em que área da sua vida você pode ser mais criativa? Então, pensem aí, anotem, né, que área que vocês podem estar se desenvolvendo melhor, né, e sendo um pouco mais criativa. Então, esse capítulo de hoje, tá bom, meninas? Então, um grande beijo e até o próximo vídeo.